Nós esta semana demos para vocês um folheto como esse, para você escrever o que você precisa tirar do coração, sentimentos que você quer se esvaziar para poder ser cheio do Espírito Santo. E eu queria mostrar para você o porquê que isso precisa acontecer. Aqui em Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 1, o Espírito Santo diz assim através de Paulo: rogo-vos, pois, irmãos. Observe que a gente já falou isso aqui em outras ocasiões, que as epístolas, diferente dos evangelhos, por exemplo, as epístolas foram escritas para os cristãos. É uma mensagem dirigida para as pessoas que já estão na igreja. Ou seja, o que nós vamos ler aqui não diz respeito àquelas pessoas que estão agora no mundo, que não têm nenhum compromisso com Deus, que não se batizaram nas águas, que não se entregaram para Jesus. Não. O que nós vamos ouvir agora é para cada um de nós. Amém? Que já estamos na igreja, que na maioria já foram batizados nas águas, que na maioria um dia já ofereceram sua vida para viver com Jesus. Então, é a nós que Deus está falando. Por isso ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, aqui nessa palavra, a gente vê Deus nos convidando a oferecer as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para você entender melhor, vamos primeiro entender o que era o sacrifício. No passado, antes da vinda de Jesus ao mundo, as pessoas, quando elas queriam ser aceitas por Deus, elas traziam um cordeiro para ser sacrificado, que não podia ter defeitos, que devia ser um cordeiro de acordo com as características lá, descrita lá no livro de Levítico, e de acordo com o sacrifício que elas apresentavam, elas eram aceitas ou não. Não porque Deus tivesse um gosto apurado e fizesse questão de que a coisa fosse do jeito dele. Não, não era isso. Mas é porque, ao preparar a oferta de sacrifício, o sacrificante mostrava a importância que Deus tinha para ele. Então, se a pessoa fosse para Deus com uma oferta qualquer, ela estava demonstrando para Deus que aquele encontro com Ele não era importante, que o que ela ser aceita por Deus ou não era tão importante. Por isso, não havia um esforço em fazer um sacrifício perfeito. Por outro lado, quando o sacrificante, independente da condição econômica dele, ele se esforçava, ele lutava para pegar um sacrifício perfeito, essa atitude mostrava o quanto era importante ser aceita por Deus ou não. Então, a intenção de ser aceita ou não do ofertante era expressa, melhor dizendo, através do sacrifício que ele fazia de apresentar algo que Deus se agradasse. Percebe, sim ou não? E aí, quando o sacrifício era aceito, então a fumaça daquele holocausto que era queimado subia na vertical e era um sinal de que a pessoa foi aceita por Deus. Se não fosse aceito, a fumaça ela se espalhava na horizontal, era sinal de que o sacrifício não foi aceito. E assim foi até a vinda de Jesus. Quando o Senhor Jesus vem ao mundo, Ele veio para ser este sacrifício por nós, para que nós fôssemos aceitos. Amém? Porém, para que o sacrifício que Jesus fez por nós fosse aceito e nós pudéssemos ser aceitos por Deus, entra agora o nosso sacrifício.
como diz aqui, de apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo. Quando uma pessoa, ela chega na igreja, no vício, na mentira, na prostituição, ou às vezes a pessoa não era assim tão mazinha, mas tinha lá seu orgulhozinho, né? Tinha lá seu ego, tinha lá o seu apego a alguma coisa, e a pessoa chega na igreja e diz assim: eu quero ser aceito por Deus, eu quero ser um homem, uma mulher de Deus, e eu quero que Ele me aceite como um filho. Então ela vem e coloca a vida dela como o próprio sacrifício, apresentando o corpo dela como o próprio sacrifício vivo para ser aceito por Deus. Então ela apresenta os olhos dela para ser um sacrifício vivo, para que a partir de agora os olhos dela olhem com bons olhos, para que os olhos dela não desejem mais o que não deve ser desejado, para que os olhos dela não julguem mais como antes julgava. Ela apresenta os lábios dela como um sacrifício vivo, para que os lábios dela não falem mais coisas que desagradem a Deus, para que os lábios dela não minta mais como mentia até aquele dia. Ela apresenta o corpo dela, cada membro do seu corpo, como sacrifício vivo para fazer o que agrada a Deus, para viver uma vida santa e agradável a Deus. Por isso, Paulo diz: sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E que isso é o culto racional. É isso que é o culto racional. Porque se não for assim, não é um culto racional, é um culto religioso, é um culto mecânico, não é um culto que agrada a Deus. O culto que agrada a Deus é você sabe, cultuar significa adorar. Quando eu culto a Deus, por exemplo, eu estou adorando a Deus. E a adoração, vamos transferir esta palavra para ficar mais fácil o seu entendimento. Ao invés de ser escrito aqui o culto racional, imagine a adoração racional. Então é esse tipo de adoração racional que Deus se agrada, que é oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável. Foi o que Jesus disse lá para a mulher samaritana, que haveria um dia em que os adoradores o adorariam em espírito e em verdade. Isto é adorar em espírito e em verdade, oferecer sua vida, seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? E aí ele continua dizendo: e não sede conformados com este mundo, ou este século, como diz algumas traduções. Quando fala século, quando fala mundo, está dizendo esta geração, este momento que nós vivemos, que nós não podemos nos conformar. Por exemplo, durante muito tempo, o diabo tentou confrontar a igreja de Jesus pela violência. Na época dos cristãos da igreja primitiva, o diabo tentou parar a igreja de Jesus através da violência, fazendo com que os cristãos fossem mortos, impedindo pelas mãos de ditadores que os cultos acontecessem. Mas isso só fez a igreja crescer ainda mais, só fez com que os cristãos se tornassem mais fortes espiritualmente. O diabo viu que essa estratégia não estava funcionando, porque os cristãos estavam ficando mais fortes com as tribulações do que antes. Então, com o passar dos anos, o diabo foi se aperfeiçoando, e ao invés de, como no passado, usar de violência, hoje não, ele cria facilidades. E é isso que eu queria que você entendesse hoje, que hoje o diabo, ele não faz mais como no passado, usando de violência. Hoje ele cria facilidade. Então, qual tem sido a estratégia de hoje, e que Deus quer que a gente não se conforme com isso, que Deus quer que a gente rejeite isso,
é o evangelho de facilidade. Hoje em dia você vê igrejas evangélicas realizando casamento homossexual. Hoje em dia você vê evangélicos usando piercing, fazendo tatuagens. Você vê evangélicos fazendo cultos, reuniões como se fosse discoteca, com todos os requintes de discotecas para atrair os jovens, porque eles querem adaptar o evangelho ao mundo, e não adaptar o mundo ao evangelho. Eles querem pegar o evangelho e torná-lo agradável às pessoas, ao invés de tornar as pessoas agradável ao evangelho. Então, ao invés de pegar a pessoa e dizer para ela: olha, você tem que ser o sacrifício vivo, você tem que se sacrificar para se enquadrar no evangelho. Não, hoje é o contrário, a pessoa sacrifica o evangelho para se encaixar às vontades dela. Vai chegar um dia, e eu não duvido que isso aconteça por aí afora, em que tenha pessoas que elas querem tanto, por exemplo, a gente viu durante a pandemia, a gente viu, por exemplo, circunstâncias em que a gente não podia fazer o culto. Então, tivemos que fazer o culto online, onde a gente transmitia, a pessoa no conforto da sua casa, estava lá, ainda que em espírito, mas estava na sua casa. Hoje em dia, qualquer febrezinha, qualquer mal-estar, eu vou assistir o culto de casa hoje. Quer dizer, as facilidades, você está entendendo? Sim ou não? As facilidades. Vai chegar um momento em que tem gente que, se pudesse, ela construía uma igreja no quintal de casa, contratava um pastor, só para não ter que vir para onde? Para a igreja. E o pastor ia lá todo domingo de manhã e fazia o culto para a família dela, porque hoje em dia é assim, as pessoas querem servir a Deus do jeito delas. Então a pessoa vem, ouve a palavra e ela diz assim: não, eu não vejo dessa maneira, eu não vejo dessa forma. Então as pessoas, elas estão trocando as coisas. Ao invés de ser o sacrifício vivo, elas estão adotando um evangelho de facilidade. Cada dia que passa, estão adaptando a vida cristã ao modo de vida dela. Então Paulo diz: não vos conformeis, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se eu quiser experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, sou eu quem tem que ser transformado. Não é a minha vida financeira, a minha vida sentimental, a minha família, o meu casamento. Sou eu quem tem que ser transformado. A minha mente, o meu coração, o meu corpo tem que ser transformado num sacrifício vivo. Do contrário, eu posso até conhecer a Bíblia, eu posso até estar dentro da igreja, mas eu nunca vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente já viu diversos testemunhos do jejum de Daniel, pessoas que foram batizadas, pessoas que elas disseram que tiveram experiências que nem mesmo o nascimento do seu primeiro filho, nem mesmo o dia do seu casamento fizeram ela mais feliz do que a felicidade que elas tiveram quando tiveram um encontro com Deus. E quem já teve um encontro com Deus sabe o que é isso, sabe o que é você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Mas para isso acontecer, primeiro a pessoa tem que se transformar num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Vimos isso aqui nas palavras de Paulo. Agora veja nas palavras do próprio Senhor Jesus, aí em Lucas, no capítulo 14, para a gente encerrar, a partir do versículo 15, Jesus fala daquela parábola da grande ceia, que eu já falei aqui em outra ocasião para vocês, em que o dono da ceia, que representava Deus, convidou os seus convidados, que já estavam pré-convidados, eles já sabiam
antecipadamente daquela ceia, porque era costume que antes de realizar uma ceia, primeiro os convidados fossem comunicados. É como hoje, não é diferente de hoje. Quando tem uma festa de casamento, a festa de aniversário, você é avisado daquela festa um mês antes, 2 meses antes. Não é assim que funciona até hoje? E naqueles dias não era diferente. Então esses convidados já sabiam e já tinham se comprometido de estarem na ceia. Mas quando chegou o dia da ceia, então um disse que comprei um campo e preciso ir vê-lo. O outro disse, comprei 5 juntas de boi e preciso experimentá-las. O outro disse, eu casei-me com minha esposa e portanto não posso ir. Quando chegou o dia deles estarem na ceia, que eles já haviam dito que estariam, eles então apresentaram suas desculpas. Você já viu, por exemplo, aquela pessoa que ela diz assim, olha, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu aceito o Senhor, mas chega no dia em que ela tem que tomar uma decisão, no dia em que ela tem que fazer a escolha certa, ela faz totalmente o contrário daquilo que ela falou lá atrás. Foi exatamente isso que eles fizeram. Eles disseram que estariam na ceia, mas quando chegou o dia da ceia, houveram outras coisas que foram mais importantes do que a ceia. Aí Jesus disse no versículo 25, ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando disse-lhe, se alguém vier a mim, e não aborrecer ao seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, o que, pessoal? Não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Está aqui, pessoal. Se você quer ser um discípulo de Jesus, se você quer descobrir e ter a experiência de encontrar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, se você quer realmente um culto racional para Deus, só tem um caminho, e esse caminho não é de facilidade, é o caminho do sacrifício. Essa semana o Bispo Macedo estava falando com os pastores, conosco, e estava falando sobre o diabo como o criador de facilidades. Para algumas coisas ele cria dificuldades, isso é evidente, cria dificuldades no trabalho, dificuldades na família, dificuldades na saúde, mas em relação ao Evangelho, em relação à nossa vida com Deus, é o contrário, ele cria facilidades, porque o diabo sabe que o caminho para chegar até Deus não é o caminho de facilidades, é o caminho do quê? Do sacrifício, da renúncia. E ele sabe também, o diabo sabe também, que o ser humano tem uma tendência de sempre buscar facilidades, ele quer as coisas mais fáceis possíveis. Você vê que quando a pessoa tem, na vida é assim, né? Se tem 2 formas de fazer, uma fácil e a difícil, é natural que ela vai fazer qual? A mais fácil, ela vai buscar sempre a mais fácil. Mas no Evangelho é diferente. Não há como chegar até Jesus sem pagar por Ele o preço que Ele pagou por nós, o sacrifício. Esse sacrifício no começo pode ser uma coisa extremamente difícil de ser realizada, mas depois, quando você descobre a perfeita e agradável vontade de Deus, quando você tem essa experiência transformadora pelo Espírito Santo, de maneira que sua mente passa a ser renovada, como está escrito aqui, o seu coração passa a ser um coração puro como de uma criança, então esse sacrifício passa a se tornar algo prazeroso, passa a fazer parte da sua vida, você já começa a sacrificar de uma maneira muito mais prazerosa do que foi no início, mas até lá o caminho é árduo. Amém? Pastor, quando é que esse sacrifício termina? Quando terminar a nossa passagem por este mundo, porque aqui neste mundo é o preço que nós pagamos para na vida eterna estar com Ele para sempre. Amém? Amém. Pastor, não quero. Respeita a sua escolha, mas posso ser sincero para você? Eu acho mais sacrifício viver nesse mundo sem Jesus
do que viver no sacrifício com Ele. Honestamente, não acredito que sem Jesus e vivendo uma vida de facilidade, você será mais feliz do que vivendo uma vida de sacrifício com Jesus. Porque os sacrifícios que Ele pede para a gente fazer são para o nosso próprio benefício. Quando Ele diz que eu tenho que perdoar, quem é o maior beneficiado? Sou eu, que vou viver melhor com o coração limpo do que com mágoa. Quando Ele pede que eu viva na verdade e não mentindo, quem é o maior beneficiado? Porque quem mente sempre vai ter que mentir outras mentiras para defender a anterior, e a pessoa passa, ela vai ter que andar com um caderninho para anotar e não esquecer as mentiras que ela... não é verdade? Para não entrar em contradição com a própria... Então, quando você fala a verdade, você está sempre descansado, porque você não precisa ficar lembrando o que você falou lá atrás, porque você falou o quê? A verdade. Então, você vive melhor. Quando Ele diz para você ter bons olhos, quem é o maior beneficiado? Somos nós. Porque, olha, é melhor você acreditar, você se decepcionar por ter tido bons olhos, do que você viver cheio de quê? De malícia. E às vezes ver chifre em cabeça de cavalo. Sabe o que é isso? Ver chifre em cabeça de cavalo é ver erro onde nem erro existe. E às vezes até existe lá, tem lá um chifrezinho na cabeça do cavalo, mas você diz, olha, eu prefiro não enxergá-lo. Você vive melhor. E em todos os aspectos, você vai ver que o sacrifício feito, viver de maneira como um sacrifício vivo para Deus, você viverá muito melhor do que vivendo a sua própria vontade. Amém? Então, eu vou convidar você a pegar aí o seu pedido, aquilo que você escreveu e você quer se desprender hoje, e você vai poder então colocar no altar, virado para baixo, para que as suas palavras, como você pode ver aqui, olha, para que as suas palavras toquem no altar, e o altar que é Deus toque na sua vida. Amém? Então, por favor, podem vir em nome do Senhor Jesus.